Caro telespectador e internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Moscast, um produto do jornal de Mozambique Times. Esta semana, Moçambique volta a enfrentar um debate crítico, a escassez de divisas e o seu impacto direto sobre a economia e as pequenas e médias empresas. O governo diz que as divisas estão a escassear no mercado por conta dos bancos comerciais. O Banco Central garante que o mercado está abastecido. Do lado das empresas, o cenário é outro. Faturas não pagas, importações paralisadas e as PMEs à beira do colapso. Afinal, o que está realmente a acontecer e que estratégias podem ser adotadas para fazer face a esta situação? Para ajudar-nos a compreender este problema com profundidade, temos em estúdio Lucílio Mondlane, representante da Associação das Pequenas e Médias Empresas, e Egas Daniel, economista e vice-presidente do Pelour de Política Monetária e Financeira da Confederação das Associações Econômicas, CTA, a quem desde já agradeço pela presença. Começo mesmo por si, Egas, boa noite. Vamos tentar compreender um pouco este tema ligado à escassez de divisas, sendo que a CTA diz que o volume das permutas cambiais entre bancos comerciais caiu drasticamente. Só no segundo trimestre de 2024, o valor total destas operações foi de 5,5 milhões de dólares, um mínimo histórico. Esta realidade contrasta com a posição do Banco de Moçambique, que afirma que existe moeda externa suficiente no sistema financeiro. E então, o que é que está a acontecer? Bom, primeiro agradecer pelo convite e cumprimentar a todos que nos acompanham neste momento. Bom, o mercado não mente quando temos escassez de moeda externa. Quem procura por moeda externa para poder transacionar, maioritariamente são as empresas. Então elas têm legitimidade para reclamar, legitimidade para determinar se há ou não escassez de moeda externa para fazer as suas transações. Daí que, independentemente da forma como as diferentes instituições se posicionam, quem demanda por divisas são os agentes econômicos, e o setor privado é um dos principais agentes econômicos, o que significa que o Banco Central tem lá as suas estatísticas, muitas delas são estatísticas macroeconômicas. Aliás, até pode visualizar estatísticas mais concretas dos bancos comerciais, mas é importante frisar que, se não houvesse escassez de divisas, quando não havia escassez de divisas, há uns 4, 5 anos, o setor privado nunca apareceu a falar de escassez de divisas. Então, se aparece a falar é porque há alguma escassez. Mas o que é que está a acontecer? Por que é que há esta escassez de divisas? O que é que está a falhar dentro do sistema financeiro? Bom, é preciso notar que há um contexto diferente dos outros anos que nós vemos assistido. Acho que o primeiro contexto é que temos uma taxa de câmbio que continua extremamente estável, o que é estratégico para controlar a inflação importada. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento é que o Banco Central apoiava os operadores de importação de combustíveis com divisas. Depois, em 2023, nos meados, retirou a sua comparticipação nesta importação. O terceiro elemento é que, se nós olharmos para o histórico de como é que se comporta a taxa de câmbio, ela sempre teve uma tendência a depreciar. Naturalmente que, uma vez controlada, quer dizer, com uma depreciação mais controlada, mas pelo menos o histórico mostra uma tendência natural de depreciação da taxa de câmbio, dado que somos um país que é um importador líquido. Para cada $1 que o Moçambique importa em contrapartida $3. O que significa que a conjugação desses fatores, a procura por divisas, a disputa por divisas para fazer a importação de combustíveis, este assunto até que foi parcialmente resolvido pelo memorando que o governo assinou com uma empresa privada que flexibiliza o processo de importação de combustíveis, mas não deixa de continuar e agravar-se o problema
num contexto onde a diferença de taxa de câmbio do mercado oficial e do mercado paralelo é de mais de 10 meticais, o que significa que é um contexto onde o setor privado, pelo menos quando vai e busca pagar a fatura das suas importações, sempre sofre demora no pagamento dessas importações. Agora, pode ser que a tensão pós-eleitoral tenha agravado esta situação, uma vez que alguns agentes econômicos, aliás, a estabilidade cambial excessiva, ou pelo menos o fato do câmbio estar estável, há quem está, de facto, a perspectivar ou a especular que ela possa depreciar em algum momento lá à frente. Então, mantém a sua moeda em divisas, mantém a sua riqueza em dólares, em divisas. Não quer trocar agora, porque acha que 64 meticais talvez não é o valor que corresponde a $1. Então, por preferência de alguns agentes econômicos, eles podem, de facto, conservar a sua riqueza, os seus depósitos em moeda externa. E apesar de, nos balanços do Banco de Moçambique, mostrar que há divisas no sistema, mas essas divisas estão detidas por clientes que não pretendem converter em meticais para liberar os dólares que o setor privado precisa para fazer o pagamento das importações. Então, no fim, vai ser esta gestão cautelosa que nós assistimos dos bancos comerciais. Por um lado, eles não querem arriscar a sua capacidade, por exemplo, de fazer pagamento de um cliente que venha levantar de forma abrupta, por exemplo, seus dólares. Significa que se ele pega $1 de um cliente e dá um a um outro, e se o cliente, o dono de dólares, quiser levantar o seu dinheiro, o banco tem que ter capacidade de poder disponibilizar essa liquidez. Então é um conjunto de fatores. O outro, que esse que fez referência, é que o nível de solidariedade entre os bancos também reduziu. Desde que houve o sancionamento do Standard Bank na altura de participar no mercado cambial, que era um dos principais bancos do mercado cambial interbancário, parece que depois deste fenômeno os bancos fecharam-se. Eles fecharam-se entre eles. Ou seja, para uma economia com quase 20 mil milhões de dólares em termos de PIB, ter um volume de permutas ou de transações, de permutas de moeda externa ou de divisas de 5,5 mil milhões, como fez referência, é muito pouco para uma economia como a nossa. É extremamente baixo. É por isso que atingiu o mínimo. Significa que entre os próprios bancos não se apoiam. Se um banco A tem um cliente que precisa de divisas para fazer uma determinada importação, o banco A não encontra satisfação ou não encontra a solidariedade de um outro banco na cedência de divisas para satisfazer aquele cliente. Significa que os bancos que têm capacidade de oferecer divisas ao mercado mantêm-se fechados em ser solidários para com os outros bancos. Então, no fim, tens um sistema que não está a comunicar entre eles. Então, até podem existir divisas, mas estarem concentrados num banco e que não é solidário com os outros bancos que também poderiam satisfazer a procura por divisas de um determinado cliente. Então, esses fatores combinados e também a pressão que os bancos comerciais tendem a exercer sobre o Banco Central, às vezes no que diz respeito, antes por causa da taxa de reserva obrigatória, em moeda externa, que era extremamente alta, continua alta. Acredito que os bancos também continuam a fazer pressão como tal. Uma das formas de facto mostrar que o mercado não está bom é, de alguma forma, gerir com muita cautela os dólares que existem no sistema, provocar de forma intencional ou não, mas até certo ponto temos essas longas filas de espera que são um sinal para o regulador de que, olha, a taxa de câmbio que está já, entre aspas, nos obrigar a aplicar, não é aquela que reflete a procura e a oferta. Sem se esquecer que o nosso país tem um déficit crônico na balança comercial. Significa as importações não são compensadas pelas exportações, então há uma pressão natural para que o câmbio deprecie. Então, quando não há depreciação cambial, não é que estou a advogar por isso, mas quando não há depreciação cambial e os agentes econômicos esperam que deprecie, então há uma pressão aqui que o mercado exerce e as divisas começam a ser um recurso escasso e é liberado com muita cautela, e acabamos tendo esse fenômeno no mercado que está -se a prolongar por muito mais tempo. Lucílio, como é que as pequenas e médias empresas encaram esta situação? Boa noite, obrigado pela oportunidade. Bem, este cenário é um cenário que tem afetado de forma direta as pequenas e médias empresas, e eu diria um pouco mais, até as grandes empresas também têm sido afetadas no seu todo,
porque a questão da falta de divisas tem impactado de forma muito grande naquilo que é o compromisso que as empresas têm com os seus clientes. Falo em vários setores, quer os setores de fornecimento de bens, fornecimento de serviços, porque parte dos produtos ou os equipamentos que as empresas têm fornecido, a maior parte de tudo vem de fora. Nós sabemos que Moçambique é um país que importa mais do que exporta, e sendo dependente da moeda estrangeira para fazer face à aquisição desses bens e serviços, e com a escassez que nós temos vivenciado, temos várias empresas a sofrerem uma pressão muito grande, e que as faturas até para pagar cerca de $5.000 levam mais de 90 dias. Isto é demasiado, e nós sabemos que os compromissos que existem entre as empresas, normalmente existem prazos estipulados, quer de 30, 40 ou mesmo 60 dias, significa que muitas empresas estão a perder negócios por conta da falta de dólares no mercado nacional. Portanto, isto está a impactar negativamente no fluxo de negócio das empresas, no seu todo? Sem sombra de dúvidas, é evidente o que se tem chorado hoje por via das empresas, e por isso que eu falo de forma holística, né? Não olho só para as pequenas e médias empresas, falo mesmo para as empresas grandes que estão bem posicionadas, porque o modelo de pagamento das faturas, mesmo para as empresas grandes, tem sido de formas parciais e com um longo período para poder fazer face ao cumprimento de pagamento de uma fatura no seu todo. Então é um cenário não muito agradável. Estamos numa fase realmente crítica, e que precisamos de unir aqui esforços, quer o governo, quer o Banco Central, quer o setor privado, para poder termos uma solução que pudesse, de certa forma, trazer aqui uma forma de estar diferente para o nosso mercado, porque isso também tem afetado de forma significativa naquilo que são os compromissos que nós temos com os nossos fornecedores, né? Porque isso já tem afetado de forma direta. Egas, o Presidente da República considera que esta escassez é uma escassez artificial, até porque um cidadão comum, se vai ao mercado negro, consegue adquirir, por exemplo, o dólar, embora não na mesma proporção, ou a taxa que é aplicada não é a mesma que foi definida pelo Banco de Moçambique, mas consegue de facto adquirir o dólar. O que é que lhe parece quando o Presidente diz que é uma escassez artificial, e qual é que devia ser o papel do governo neste caso? Seria o governo neste momento a vir chorar para os moçambicanos, referindo que é uma escassez artificial, ou o governo é que devia trazer proposta de soluções para se ultrapassar esta escassez, passar a repetição? Bom, olha, quanto ao papel do governo, eu acho que, tratando-se de uma economia de mercado, o governo só deve criar condições para que as empresas possam, de facto, aumentar os seus níveis de produção, importação, substituição das importações e reduzir esta pressão. Mas agora, quanto à artificialidade, eu acho que também é uma resposta de algumas variáveis no mercado que são artificiais. Quer dizer, quando tens determinadas variáveis no mercado que são artificiais, os agentes econômicos também tendem a responder aos incentivos desses artifícios, quer dizer, tendem também a ser artificiais na sua forma de determinar, por exemplo, o preço das divisas, pelo menos naquilo que diz respeito ao mercado paralelo. Talvez explicar de forma muito rápida. Se o câmbio está estável e a economia não está a demonstrar indicadores robustos para justificar essa estabilidade, mais uma vez, que fique claro que não estou contra essa estabilidade, tanto que é algo extraordinário estar a contrariar as leis da procura e oferta. O Banco de Moçambique deve estar a fazer um esforço abnegado, deve estar a usar instrumentos talvez acima dos convencionais, dos instrumentos conhecidos, para poder manter a estabilidade cambial. Provavelmente o rigor e a postura rigorosa que o Banco de Moçambique apresenta no mercado, ela também consegue consegue dissuadir os bancos a não se oporem, por exemplo, aos níveis de estabilidade cambial que o Banco de Moçambique tenta transmitir ao mercado. Então, acaba havendo este artifício, essa componente artificial. O câmbio não reflete as dinâmicas do mercado, é artificial. Os bancos, por sua vez, não acreditam que o mercado
está a refletir dinâmicas que refletem, ou está a apresentar dinâmicas que refletem a taxa de câmbio, também agem de forma, como, entre aspas, artificial para responder à artificialidade da taxa de câmbio. Então, no final, tens o mercado, entre aspas, real, informal, a refletir aquilo que é a real taxa de câmbio. E lá onde a taxa de câmbio não é artificial, é lá onde você encontra divisas normalmente disponíveis. Então, se a escassez de divisas é artificial, ela está a responder ao câmbio que também é artificial. Lucílio, como é que olha para esta questão aliada à escassez de divisas, o fato de hoje em dia muitos comerciantes estarem a queixar-se de não poder fazer pagamentos no exterior usando os cartões de crédito? Como é que olha para esta questão e qual é que tem sido o sentimento dos operadores privados, dos agentes comerciais em relação a esta questão? Bem, era uma alternativa que se usava, de certa forma, para garantir que algumas das entidades pudessem, de forma flexível, movimentar os seus negócios. Mas agora, com esta restrição, vem, de certa forma, a afirmar, de forma mais segura ainda, que, olha, não existe realmente espaço para poder avançar com qualquer mecanismo de poder fazer face àquilo que são as suas obrigações como fornecedor para os seus clientes. Agora, existindo um espaço como o Banco Central tem operado neste momento, como foi bem dito, a postura que o Banco Central tem demonstrado, a postura de rigidez, de garantir que todo este processo do Banco Central está a tentar ser gerido de forma diplomática cá, para dizer que realmente existem estas divisas em Moçambique, existem essas divisas e que há estabilidade, mas que é ressentida na prática pelos agentes econômicos que estão a operar neste momento. Porque o que nós temos sentido é que parte dessas entidades hoje, algumas delas até estão a fechar os seus negócios, porque maioritariamente dessas empresas que estão a operar cá em Moçambique dependem totalmente das importações. E nós estamos a vivenciar esses cenários. Nós temos visto na prática empresas de certa forma a encerrar os seus negócios por falta dessas escassez. Agora, com esta tendência que já foi aplicada de poder existir essa restrição de uso de cartões ao nível exterior, traz também esta afirmação que, obviamente, isto é como se fosse um banimento, que, olha, não há espaço para movimentar-se de qualquer que seja a outra forma. Então, é importante que a gente tenha mecanismos mais rápidos e eficientes para poder sair do cenário que nós nos encontramos. Mas quando fala, por exemplo, da rigidez do Banco Central, está a tentar dizer que o Banco Central está a assumir uma postura que está em contramão com aquilo que é a atividade comercial? Eu não diria está em contramão, porque aqui nós temos dois papéis principais. Nós temos o Banco Central como regulador e temos os bancos comerciais. Os bancos comerciais, por sua vez, têm o seu papel, que é garantir aquilo que é a disponibilidade que eles têm de fazer uma repartição que, por sua vez, também não é clara. Atenção, não existe transparência de como é que os bancos centrais têm alocado as divisas existentes para os agentes econômicos, né? Certamente que existe uma prioridade, dependendo do nível de prioridade daquilo que são as importações que o país tem como exigência, mas é importante perceber-se que há uma necessidade dos bancos comerciais, de certa forma, posicionarem-se de tal forma que possa existir uma transparência de como é que são repartidas as divisas existentes, para que as pequenas e médias empresas também possam ter alguma posição de fazerem face àquilo que são os seus compromissos com os seus clientes. E sobre o encerramento de algumas empresas, tem mais ou menos a ideia de quantas empresas é que estão nesta situação? Bem, não tenho dados aqui exatos, mas temos várias empresas que dependem totalmente do processo de importação. Por via disso, já não estão a ter espaço para poder continuar com seus negócios, com seus empreendimentos. Tem exemplos de várias outras empresas no setor de importação de equipamentos, importação de maquinaria para indústrias que estão a operar cá em Moçambique, que de certa forma já não tem forças para poder aguentar aquilo que o mercado de
de certa forma apresenta neste momento. Agora, existem mecanismos que têm sido usados, não boas práticas, eventualmente, que essas empresas tentam poder sobressair, mas que não é tão sustentável, porque parte dessas importações devem ser todas declaradas, e nós sabemos que a tendência das empresas nacionais tem o objetivo de garantir que estejam elas todas a operar dentro daquilo que são as boas práticas. Então há uma necessidade, obviamente, de garantir que faça-se tudo dentro daquilo que é a lei, aquilo que são os procedimentos de importação, mas assim sendo, para poder sobreviver, cada um faria aquilo que lhe viesse à disposição para poder garantir a sua subsistência. Exato. Sim. Egas, há um entendimento também que os bancos comerciais, eles disponibilizam a moeda estrangeira, particularmente o dólar, para o mercado informal, justamente por causa dessa diferença de preço estabelecido pelo Banco Central. O mercado informal cobra mais alto em relação ao valor estabelecido pelo Banco Central. Isto, de facto, vai de acordo com aquilo que é a vossa percepção dentro do sistema financeiro ou nem por aí? Bom, a economia muitas vezes funciona em equilíbrios. Quando há desequilíbrios, há distorções. Quando há distorções, há incentivos para, por exemplo, o mercado informal, o mercado subterrâneo. Veja que a informalidade é uma procura de responder àquilo que o mercado formal muitas vezes não responde de forma eficiente. Então são distorções que são criadas, razão pela qual tu tens o mercado formal que não absorve grande parte dos jovens que entram no mercado de trabalho, logo temos um aumento de negócios informais, de atividade informal. Então é a mesma coisa nas divisas. Se a procura por divisas formalmente não está sendo respondida pela oferta e o preço não gera incentivos para que a oferta aumente, por exemplo, e os agentes econômicos têm receio de converter o seu dinheiro a sua moeda externa em meticais para poder disponibilizar as divisas necessárias para importar, então o mercado informal tem incentivos para operar. Se a diferença é de mais de 10 meticais, então há todo o incentivo. Aqueles 10 meticais é só fazer uma conta. Se tem $1 milhão convertido à taxa formal, tens 64 milhões de meticais. O mesmo $1 milhão convertido à taxa informal, se for 75 meticais no mínimo, tens por aí 75 milhões de meticais. Qual é a diferença? É de 10 milhões. Significa que quem tem $1 milhão neste momento, será que tem incentivos para ir converter no mercado formal ou para converter no mercado informal? Provável que vá converter no mercado informal, a não ser que não tenha alternativa para assim o fazer. Os mecanismos formais não lhe permitem fazer. Mas onde existir possibilidade de fugir ou de tentar ou de escolher onde os agentes econômicos convertem os seus dólares em meticais, vão para o mercado informal. Da mesma forma, para alguém que tem muita pressa em fazer uma determinada importação, imagine que o produto que eu quero importar é extremamente determinante para o meu processo de produção. E é o que acontece muitas vezes. Para insumos, estou para importar fertilizantes, estou para importar maquinaria, estou para importar óleo, lubrificante das minhas máquinas para a empresa operar. A empresa pode parar por um mês, não vais parar por um mês à espera de que haja divisas necessárias para poder fazer a importação deste equipamento, que depois vai gerar prejuízos caso eu não faça a reposição imediata. Então, se houver mecanismos de eu poder sair da formalidade, que é morosa em garantir que o meu processo de importação ocorra, e tiver formas de usar o mercado informal, nem que eu tenha que pagar 10 meticais a mais por cada dólar, mas se isso reduz os prejuízos que eu hei de ter por ficar parado, então, mais uma vez, o mercado informal torna-se fértil para que as transações que iam ocorrer no mercado formal ocorram no mercado informal. Então, resumindo, essas distorções fertilizam a operação do mercado informal cambial. Do lado da banca comercial, como já dissemos, a narrativa é de que existe uma procura excessiva do dólar, no caso, que é a moeda mais procurada, a moeda estrangeira mais procurada, mas também há uma acusação que as empresas estão a inflacionar as suas faturas, que é para obter mais divisas.
Como é que a APME olha para esta posição da banca comercial? Bem, ao olhar para aquilo que são as pequenas e médias empresas, nós sabemos que o volume das aquisições ou das compras das pequenas e médias empresas estão dentro de um certo padrão. Certamente que existe uma razoabilidade naquilo que são as necessidades das pequenas e médias empresas quando tem que fazer face a uma fatura. Agora, se uma pequena empresa, olhamos para aquilo que é o volume do negócio de uma pequena empresa ou de uma média empresa que vem com uma necessidade da aquisição de uma fatura, dependendo do tipo de negócio que possa ter fechado com seu cliente, há aqui algumas formas práticas de poder fazer o due diligence para poder aferir aquilo que é a veracidade da necessidade do cliente. Porque também não se pode avaliar uma pequena empresa que não tenha capacidade efetiva de querer uma aquisição de $1 milhão. Não é bem assim. Tem que se ver aquilo, porque as pequenas e médias empresas têm lá o seu teto daquilo que é o seu volume de negócio anual. Mas há possibilidade de crescer no meio daquilo que é o percurso anual, de ter uma necessidade de $1 milhão ou $2 milhões, dependendo daquilo que é o projeto em que está inserido. Porque as empresas não estão estáticas. Os concursos, os contratos que podem vir a existir neste processo podem, de certa forma, ir crescendo de forma gradual e que a necessidade pode ser realmente um volume ou um valor acima daquilo que é o comum. Okay? Portanto, existe um padrão, uma tendência histórica daquilo que é a necessidade de uma pequena média empresa, por exemplo, de $5 mil, mas de repente acertar um contrato de $2-3 milhões que precisa realmente deste valor para fazer face a este contrato. Agora, é que é importante os bancos aferirem, perceberem, fazerem due diligence para perceber se realmente a necessidade que a empresa apresenta é realmente realística ou não. Não podemos definir ou de forma padronizada que esta empresa não tem capacidade de ter uma necessidade de $1 milhão ou mais, porque existe espaço, por isso que as pequenas e médias empresas têm a tendência de crescer para se tornarem um dia em grandes empresas. Então, neste percurso, obviamente que podem existir já tendências ou contratos que possam lhe dar esse espaço para permitir que ele possa ter estas compras ou essas aquisições a estes valores já voltados. Então, poderíamos estar aqui a assumir que esta é uma desculpa da banca comercial, se calhar até para justificar as más práticas no sistema financeiro. Bem, não posso afirmar de forma categórica, mas existem vários mecanismos de perceber se realmente existe uma veracidade naquilo que o cliente do banco está a apresentar naquele momento ou não. Porque nós sabemos que quando existe escassez para todos. Agora, os bancos é que têm que se posicionar de forma clara a fazer aquilo que é a repartição, olhando para a pequena, média e grande empresa, como é que devem ser alocadas as divisas existentes, porque do mesmo jeito que uma grande empresa tem uma necessidade, uma pequena empresa também tem necessidade, porque todos querem fornecer um bem ou um serviço a um cliente. Portanto, existe uma necessidade dos bancos comerciais posicionarem-se, olharem todos os clientes como um cliente, mas certamente que existem prioridades, aquilo que são as prioridades do nosso país. Nós sabemos que a saúde é uma prioridade primária, nós sabemos que a questão da alimentação é uma prioridade primária, nós sabemos que o nosso país não produz a 100% aquilo que é a nossa necessidade cá. Portanto, essas necessidades básicas são também priorizadas no processo de alocação das divisas. O combustível, por exemplo, como bem aqui disse o meu colega de painel, que já há mecanismos alternativos que estão a ser usados neste momento. Então, nunca, por exemplo, a APME nunca recebeu uma reclamação, uma queixa de um operador que tem como base do seu negócio a importação de medicamentos? Neste momento ainda não tivemos nenhuma reclamação. Acredito que por ser um bem de primeira necessidade, os bancos também tomam em consideração este pormenor, esse detalhe. Agora, certamente, existindo espaço de alguma reclamação, a APME tem recebido várias outras reclamações fora desta questão das divisas, que são questões de incentivos fiscais, porque nós sabemos aquilo que é a tendência que já foi estipulada no nosso mercado,
que nós sabemos que o tratamento que uma micro pequena empresa não pode ter o mesmo tratamento que uma grande empresa. As cargas fiscais são extremamente elevadas. Portanto, as discussões que temos levado a cabo neste momento estão mais versadas para este lado, que é mesmo para garantir que exista um equilíbrio e tratamento que se pode dar a um iniciante e alguém que já está há 3, 4, 5 anos a operar. Exato. Egas, como é que olha para esta afirmação da banca comercial? Considera uma afirmação, posso assim dizer, infiel daquilo que é a realidade, quando diz que os comerciantes estão a inflacionar as suas faturas como uma forma também de reter maior número de divisas? Bom, eu acho que primeiro não descarto esta possibilidade, mas certamente que não é uma coisa generalizada que justifique uma postura hostil aos clientes, por exemplo, da banca comercial, que é o setor privado. Tal como fizemos referência no início, uma vez que o câmbio é artificiado, depois a procura e a oferta estão desfasados, depois temos também uma escassez, diga-se de passagem, também relativamente artificial, no sentido de que ela está a refletir uma reivindicação da taxa de câmbio que é relativamente estável. A parte de algumas empresas que também não têm, algumas empresas que também se aproveitam dessa escassez, algumas podem de facto, para satisfazer a demora, elas veem que, olha, aqui a única saída é eu criar ou procurar o máximo de divisas que eu puder aproveitar nesta fatura, melhor, para que depois não fique tantos meses mais tarde para obter essas divisas. Então, é artificial a responder o artificial, mais uma vez. Câmbio artificial, escassez artificial. Estamos num sistema financeiro que estamos a nos enganar todos. De um lado a banca, de um lado o Banco de Moçambique, o mercado. Depois as empresas também começam a encontrar, não digo que esta é boa prática, de longe, mas é como quem diz, é uma empresa que está para falir ou está no limite da falência, ela também começa a responder o artificial com uma fatura artificial, inflacionada. O que não é bom, porque temos que, em algum momento, voltar à realidade do mercado. E isso não é uma prática generalizada, não é uma prática distorsiva, mais uma vez. Como disse o meu colega, os bancos estão na melhor posição de fazer o due diligence, fazer a análise concreta das faturas que recebem. Não é fácil enganar um banco. O banco é que gera dinheiro, sabe lidar com dinheiro, sabe gerir risco. O banco tem maior noção de risco, muitas vezes, do que até as empresas. É por isso que ele escolhe a quem dar dinheiro e a quem não dar dinheiro. É por isso que não dá dinheiro ao setor da agricultura, por saber que o nível de risco é extremamente alto por causa das mudanças climáticas, por causa do tipo de agricultura. Então a banca tem capacidade mais do que suficiente para isso. Ou seja, pode ser que alguns, por sobrevivência, estejam a inflacionar as suas faturas e a banca usa destes pouquinhos para dizer que não, também os privados também estão na onda do artificial. Mas no fim só precisamos encontrar o nó de estrangulamento, desmachar o nó e permitir que o mercado possa fluir. Agora, a pergunta é como desmachar esse nó. Naturalmente que temos razões estruturais, que são razões estruturais da nossa economia, mais uma vez. Depois temos questões de curto prazo, que eu já fiz referência lá no início, o que aconteceu, o que está acontecendo no mercado, que faz com que haja toda esta tensão de divisas. Mas também não podemos dizer que a solução vamos produzir mais. Vamos produzir mais como? Temos um ambiente de negócios que é muito extremamente hostil ao processo de produção empresarial. Então, há muitas coisas que devem ser feitas para permitir que os equilíbrios se encontrem e tenhamos uma situação melhor e as divisas não sejam um grande problema. Porque, só para resumir, se também dissermos que, olha, o Banco de Moçambique deixa a taxa de câmbio explodir a seu belo prazer e ele retira a sua mão de ferro na gestão cambial, ninguém vai aguentar com a inflação que Moçambique vai sofrer. Aliás, é isso até que talvez o banco está a tentar segurar o câmbio por muito tempo, porque está a ver que a tática está a dar certo, mas eu não sei o que vai acontecer quando soltarem. Quer dizer, ninguém gostaria de ver o câmbio a explodir repentinamente. Depende.
mas a maior parte de nós não queremos. Talvez quem tem dólares neste momento, se dizem no dia seguinte o câmbio está a 100, ele corre e entrega todos os seus dólares enterrados, não sei aonde, e o mercado fica de repente cheio de dólar. Aliás, o dólar existe, a 85, 80, 75 está lá no mercado paralelo, mas temos que olhar para o lado formal, porque a maior parte das transações são formais. São esses que determinam os indicadores macroeconômicos gerais, e é aí onde qualquer atuação deve cingir-se para não também informalizar tanto a economia que depois foge do controle. Lucílio, e neste jogo de acusações, e como esteve a explicar, Egas Daniel, que enquanto uns fingem que há escassez de dólar, outros também fingem que têm faturas. Como é que tem sido, então, qual é que tem sido a saída que as pequenas e médias empresas encontram para continuar a fazer os seus negócios e, em algum momento, já tentaram estabelecer um canal de comunicação com o Banco Central para ver se pode intermediar junto à banca comercial, de modo a que não haja de facto aquilo que estava a dizer, a questão da falência, atrasos com pagamentos, não poderem fazer as importações e, num cenário mais grave ainda, fecharem as empresas? Já iniciamos alguns debates ao nível da Associação das Pequenas e Médias Empresas, mesmo para garantir que exista algum espaço entre os bancos comerciais, como também o Banco Central. Neste momento, o nível de discussão que está-se a levar a cabo, que está-se a criar condições, é mesmo para ver que soluções possam existir para garantir que este assunto, este tema possa ser resolvido. Mas nós sabemos que este assunto não é um assunto que é discutido de forma paralela, porque este é um assunto genérico e que deve ter a intervenção de todos estes intervenientes que mencionou, desde o Banco Central, desde o Governo, o setor privado e a questão da banca comercial, principalmente também porque eles em algum momento dizem que também são afetados por falta de disponibilidade desta moeda ao nível do Banco Central. Nós sabemos que hoje em dia todos os exportadores existentes cá em Moçambique, até finais de 2024 era a conversão obrigatória cerca de 30%, agora em abril de 2025 subiu para 50%. É uma obrigatoriedade que o Banco Central colocou por 18 meses para fazer-se uma conversão de 50%. O que tem acontecido, ou se calhar parte do debate que está a ser aqui levado a cabo, quando há narrativa que realmente existe divisas no mercado, quando chega a fase de pagamento dos dividendos das empresas que estão a operar cá como exportadoras, elas têm que fazer face ao pagamento de dividendos aos seus acionistas. Assim sendo, é de lei e que se deve pagar esses dividendos, porque existe realmente a porção em dólares que essas empresas têm como reservas para poder fazer pagamento na altura de pagamento de dividendos. Agora, a narrativa de que existe, não existe, provavelmente pode também estar-se a levar a cabo, porque há esse cenário de pagamento de dividendos aos parceiros das entidades que estão cá e que são exportadoras ou que detêm uma parte dos dólares, mas que não é de forma tão afirmativa que existe para todos e de forma tão clara e transparente no mercado nacional, porque nós sabemos aquilo que está a ser divulgado ou discutido pelas pequenas e médias empresas ou pelas grandes empresas é que realmente não existe. E se não existe, realmente o cenário apresenta que não existe, porque as empresas estão a falir, as empresas estão a fechar, as empresas estão a reclamar todos os dias porque não existe realmente este mecanismo de pagamento. Agora, o que tem que acontecer é realmente as discussões ser levado a cabo de uma forma genérica, discutirmos todas esses intervenientes para ver-se uma solução, porque este debate é um debate de extrema importância. E qual é que seria então a solução? A solução certamente é que como entidades, cada uma das entidades tem aqui as suas preocupações. No meio das preocupações que cada uma tem, vai se colocar na mesa para se ver qual é que seria o ponto de equilíbrio para solucionar a questão. Não seria a APME a definir como a Associação das Pequenas das Médias Empresas ou o setor privado no seu todo a dizer que, olha,
a nossa solução é esta. A solução tem que ser vista de forma genérica, de forma geral, como intervenientes da economia do nosso país. Então é um papel muito grande e que deve ser levado a cabo esse tipo de discussão para se solucionar isso, porque senão teremos aqui uma economia cada vez mais caótica do que nós estamos a viver. Exatamente, eu queria mesmo chegar até aí em jeito de últimas considerações. Se não tivermos uma solução a curto e médio prazo, como é que ficam as pequenas e médias empresas? Obviamente seria termos várias pequenas e médias empresas com uma tendência de crescimento bem expressiva a não terem pernas para andar. E não tendo pernas para andar, estaríamos a perder essas pequenas e médias empresas, número de pessoas ou de colaboradores vão ficar desempregados e, portanto, quando não temos emprego, as pessoas têm que matar a fome. Então teremos mais pessoas na rua vulneráveis e que possam criar muitas agitações e muita criminalidade pode vir a aumentar por conta da falta de emprego. Então é importante que este papel, que cada uma desses intervenientes devem de certa forma sentar e solucionar esse problema, porque serão famílias sem pão na mesa e nós sabemos aquilo que é o tema de discussão hoje em dia em Moçambique é a fome, e se existe fome certamente que vai existir criminalidade num nível muito mais elevado. Então é importante que cada um desses intervenientes possa vir com soluções que possam de certa forma mudar e transformar esse cenário que se vive hoje. Egas, antes mesmo de entrarmos para as últimas considerações, queria que comentasse a questão da dependência das importações, e já há muito tempo que se fala de conteúdo local. Nós estamos aqui numa situação em que as pequenas e médias empresas, ou quase todo o setor empresarial, queixa-se da falta de divisas para as importações. Entretanto, há um discurso que é antigo sobre conteúdo local. Será que de facto há mecanismos para que haja essa substituição de importações para conteúdo local, ou não passa de discurso? Bom, a palavra clássica, uma das palavras clássicas da economia é que os agentes respondem a incentivos, o setor privado também responde a incentivos. Então, a capacidade de dinamizar o setor privado para que ele possa produzir, de facto, a nível doméstico, substituir as importações e até exportar exportar para outros países aquilo que tem vantagens comparativas, e até aproveitar o conteúdo, parte do conteúdo nacional que está na indústria extrativa, por exemplo. Essa capacidade existe e há necessidade de haver incentivos. Só se precisamos criar incentivos para que o setor privado possa aproveitar. Estamos a dizer que para você ter uma economia competitiva, tens que ter infraestrutura de escoamentos, infraestruturas de produção, infraestruturas de energia, tens que ter estradas em condições, tens que ter menos corrupção no processo de abertura, criação e operação do setor privado, tens que ter regras transparentes, tens que ter leis que sejam previsíveis, tens que ter garantias, tens que ter tribunais a funcionar. Se alguém não cumpre um contrato e mete uma queixa no tribunal, tem que ter resposta antecipada, não ficar meses, anos e anos para que tal seja respondido. Em outras palavras, o que bloqueia a capacidade produtiva no nosso país é o ambiente de negócios que ainda é fraco. Então não temos como competir com outros países, não temos como substituir as importações e nem temos como desenvolver o conteúdo local, enquanto as empresas não lutam apenas para ter clientes, mas primeiro lutam com a estrutura nociva, a estrutura difícil de operação. Primeiro eles lutam com o ambiente para produzir, para depois ter clientes. Então no fim prejudica todo como um país e perde-se a potencialidade produtiva que se tem, porque produz a um preço alto, vende-se aos clientes nacionais e produz a um preço alto, então preferimos importar e praticamente se produz a um preço alto e estamos a importar, então as empresas que poderiam dinamizar a economia não dinamizam, não há emprego que é criado e no fim, quanto mais dependemos dos outros países, menos emprego criamos para nós mesmos, mas sobretudo estamos a criar emprego para os outros. E nós continuamos de facto com uma economia extremamente frágil. E mesmo para fechar, que soluções é que podem ser avançadas neste momento para
sair-se desta situação da falta de divisas e, na sua perspectiva, se o país não encontrar soluções a curto prazo, o que é que pode acontecer nos próximos dias? Bom, primeiro, eu acho que é importante o papel de monitoria do Banco de Moçambique, monitoria do mercado. O Banco de Moçambique tem dados sobre o mercado, tem dados sobre os setores, sabe que setores são mais dinâmicos, sabe quanto é que se importa até por mês, sabe as operações, até hoje, assim estamos a falar, sabe quais são as operações que o mercado teve em termos de moeda doméstica, moeda estrangeira. Então é importante o banco, tendo a sensibilidade, tendo os números, tendo os dados do mercado, nesse contexto de escassez, ele possa disponibilizar divisas para aqueles setores estratégicos para o país. E o meu colega fez uma boa referência em relação a isso. Segundo, é importante que do lado do governo continuemos com os esforços para melhorar a competitividade do setor privado, garantindo que ele opere de forma mais flexível, com menos burocracia, com menos taxas, com menos impedimento, com mais previsibilidade legal, com mais garantias de operação dentro do nosso mercado, para que, enquanto resolvemos a crise de oferecer divisas para os setores estratégicos, estamos a criar um potencial produtivo para que daqui a algum tempo não precisemos falar mais desse assunto. O governo encontrou uma alternativa, por exemplo, que é o memorando de entendimento para a situação de combustíveis. A pergunta é qual outro setor, para além dos combustíveis? Já não falamos sobre combustíveis como um grande problema, até reduziram o preço há algum tempo, mas agora, e os outros setores? Será que o preço não está a aumentar nos outros setores por causa da inflexibilidade do processo de importação, por causa dos custos indiretos? Então é preciso avaliar a importância dos diferentes setores e ver que tipo de flexibilidade se cria para que esses setores não resultem num agravamento, por exemplo, dos custos de transação, que depois se refletem no aumento dos preços, ou se refletem no sufocamento da economia, que já vem sufocada por outras crises estruturais que nós conhecemos. Certo. Muito obrigada. É o ponto final deste Moscast. O Moscast é um produto do jornal The Mozambique Times e estivemos a falar sobre a escassez de divisas com foco nas soluções apresentadas por quem sofre na pele, as empresas nas suas diversas dimensões e segmentos. Nossos convidados foram Lucílio Mondlane, representante da Associação das Pequenas e Médias Empresas, APME, e Egas Daniel, vice-presidente do Pelour de Política Monetária e Financeira da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA. Egas Daniel é também economista. Obrigada a todos pela presença, obrigada pela audiência. Este podcast estará disponível nas nossas plataformas digitais, nomeadamente YouTube e Facebook do jornal The Mozambique Times e também nas páginas da MBC TV, canal 352 da TV Cabo. Até a próxima.